Uma civilização de coexistência criativa. Mensagem do presidente da SGI, Daisaku Ikeda, enviada para a abertura do Fórum Ikeda sobre Diálogo Intercultural, realizada no dia 1º de outubro de 2004 no Centro de Pesquisa de Boston para o século XXI, em Boston, Estados Unidos. Publicado no Brasil Seikyo, edição 1794, em 7 de maio de 2005. Mensagem: o Centro de Pesquisa de Boston para o século XXI completou 11 anos. Marcando o início de uma nova década de atividades, com a generosa cooperação de estudiosos da Sociedade Tohô, o Centro deu início a uma nova série de fóruns pelo diálogo intercultural. Também estão participando deste fórum os representantes do Instituto de Filosofia Oriental, que eu fundei em 1962 para a realização de pesquisas sobre a herança intelectual do Oriente. Para este fórum inaugural, foi escolhido como tema o redespertar das ligações entre o Oriente e o Ocidente, Walden e Além, em comemoração do 150º aniversário de lançamento do grande clássico de Tohô, Walden ou A Vida nos Bosques. A cidade de Boston fica a curta distância de Concord, local onde Henry David Thoreau viveu a maior parte de sua vida. A região de Boston também se orgulha por ser o berço da Renascença americana. É de imenso significado o fato de estudiosos e ativistas com profundo conhecimento e compreensão de várias culturas e civilizações terem se reunido aqui para construírem novas pontes entre o Oriente e o Ocidente, com o objetivo de criar uma nova renascença para a humanidade no novo século. Nosso mundo atual enfrenta uma grande variedade de sérios desafios. Os contornos de nosso futuro são extremamente difíceis de serem discernidos. Nesses 3 anos passados, desde 11 de setembro de 2001, reações em cadeia de violência e terror no mundo todo parecem, na verdade, ter aumentado, tanto em frequência como em ferocidade. O ódio e o temor aumentaram e a energia da divisão e da exclusão estão separando a família humana. Como podemos romper este círculo vicioso e transformá-lo? Como deter a espiral de violência que é uma consequência da falta de compreensão e do preconceito, do ódio e da confrontação? Como podemos formar ligações entre as pessoas e concretizar uma civilização de coexistência criativa que envolva toda a humanidade? Embora haja muitas maneiras pelas quais podemos e devemos alcançar isso, é meu desejo destacar a importância do diálogo entre as diferenças de cultura, de etnia e de religião, pois o que é comum nos males que nos afligem é a rejeição do diálogo. E eu creio firmemente que quanto mais rigorosos forem os desafios que enfrentarmos, mais importante será a nossa persistência no diálogo, pois este tem o poder de derrubar os muros da desconfiança, do ódio e da divisão existente no coração das pessoas que vivem em todos os lugares. Devemos reconhecer que os esforços necessários são de longo prazo e que devemos manter nossa fé no potencial para o bem que todas as pessoas possuem. Firmemente convictos disso, devemos direcionar esse potencial e manifestá-lo por meio do empreendimento espiritual tranquilo, porém essencial, do diálogo entre as civilizações, realizado sob todas as perspectivas e numa multiplicidade de níveis. É minha firme convicção que os esforços para criar novos sistemas para prevenir e se opor ao terrorismo global serão verdadeiramente eficazes somente quando o diálogo, que se dirige ao espírito humano e o transforma, for realizado numa escala global. Tem sido um privilégio para mim dialogar com pessoas do mundo todo,
as quais representam uma ampla variedade de campos, de especialidades e perspectivas. Esse esforço recebeu um grande impulso a partir de meu encontro e dos intercâmbios que tive com o famoso historiador britânico, o Dr. Arnold J. Toynbee, há aproximadamente 30 anos. Nós nos encontramos pela primeira vez em maio de 1972, quando as flores estavam desabrochando na Inglaterra. Nosso encontro realizou-se devido ao Dr. Toynbee ter manifestado interesse em dialogar sobre as questões fundamentais que a humanidade enfrentava. O Dr. Toynbee já estava com 83 anos nessa ocasião e eu com 44. De minha parte, uma das razões pelas quais me senti atraído pelas ideias do Dr. Toynbee foi o fato de que ele parecia ter conseguido ultrapassar a tradicional visão eurocêntrica da história, de que tinha um profundo discernimento e compreensão da civilização oriental. Como todos sabem, o Dr. Toynbee procurava compreender a história da humanidade em sua totalidade, estudando os padrões pelos quais civilizações inteiras atingiam o auge e depois o declínio. A amplitude e a dimensão de sua visão eram, nesse sentido, realmente milenares. Quando nos encontramos, as tensões entre a China e a União Soviética eram grandes e pareciam a ponto de explodir numa guerra em escala total, ante a menor provocação. Como budista, estava determinado a buscar uma resolução para as questões fundamentais que a humanidade enfrentava. Desnecessário dizer que eu estava profundamente interessado em saber de que forma meu pensamento budista seria recebido e apoiado pelo Dr. Toynbee, uma vez que nossa formação cultural e religiosa era muito diferente. Imaginava até que ponto nossos pensamentos entrariam em concordância. Com o desejo de engajar-me num livre e amplo debate sobre os desafios da humanidade com esse homem notável que, tanto como historiador e também como um indivíduo, estava profundamente compromissado com a busca da coexistência pacífica e da felicidade da humanidade, visitei Londres, perfumada com as flores de maio. Eu tinha 3 questões principais para meu diálogo com o Dr. Toynbee. O que significa ser humano? Como a paz pode ser concretizada em nosso mundo? E, por fim, quais são as fontes fundamentais da vida? Nosso diálogo envolveu uma gama realmente ampla de questões: filosofia e religião, a natureza da vida e do ser humano, as perspectivas futuras para a civilização global, a resposta aos desafios ambientais, a guerra e as questões internacionais, a saúde e o bem-estar. No desenrolar de nossos encontros, descobrimos que compartilhávamos de algumas perspectivas-chave. Verificamos especificamente que concordávamos com o fato de que a raiz do mal que ameaçava a existência humana origina-se da cobiça, da violência e da agressão dos próprios seres humanos. Concordamos, em última análise, que essas tendências são fruto do egocentrismo. A sobrevivência humana depende de nosso sucesso coletivo na superação desse egocentrismo. Conforme nossos diálogos prosseguiam, descobrimos que concordávamos ainda com o conceito de que a conquista do egocentrismo humano requer a expansão da personalidade da pessoa pela fusão com o eterno, o religioso. Somente os esforços dos indivíduos para alcançar a reforma espiritual interior podem ser realmente eficazes para mudar e elevar a sociedade. Nos 30 e poucos anos que se passaram desde meus diálogos com o Dr. Toynbee, tenho me empenhado para construir pontes de compreensão e respeito mútuos entre diferentes culturas e civilizações.
Como cidadão de nosso planeta, tenho viajado pelo mundo e feito o máximo que minha capacidade me permite para contribuir para o diálogo entre as civilizações. Por meio desses esforços, pude encontrar-me com representantes das mais diversas tradições culturais, intelectuais e religiosas, dentre elas o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, o hinduísmo, o taoísmo e o confucionismo, e também do racionalismo científico secular e do materialismo dialético. Durante a realização desses intercâmbios, adquiri uma firme convicção nas ricas reservas de benevolência que todas as pessoas possuem igualmente, independentemente da civilização em que nasceram ou do ambiente cultural em que se formaram. Mantenho-me a convicção de que, se nos basearmos no tipo de diálogo que desperte e extraia essa benevolência inerente, a compreensão mútua torna-se possível e passa a ser um caminho para a resolução das questões mais desafiadoras que enfrentamos, mais desafiadoras que enfrentarmos. Tive a oportunidade de palestrar 2 vezes na Universidade de Harvard e, em uma delas, citei as palavras de Shakyamuni, o Buda histórico cuja vida foi dedicada à prática do diálogo aberto, sem nenhum preconceito nem pré-condições. A passagem que citei diz o seguinte, abre aspas, percebo uma única e invisível flecha perfurando o coração das pessoas, fecha aspas. Creio que essa flecha simboliza o apego excessivo à diferença. Somente quando vencemos nossas atitudes discriminatórias em relação aos outros, o destrutivo apego à diferença, é que podemos conservar o campo comum de nossa humanidade. O olhar profundamente focado na dimensão universal da humanidade gera uma empatia natural e expansiva pela dinâmica diversidade da própria vida. É exatamente pelo fato de as outras pessoas serem diferentes de nós que elas nos estimulam e nos enriquecem. Quando dialogamos abertamente com um coração também aberto, as pessoas percebem que sua diversidade está sendo respeitada e o diálogo entre as civilizações dá frutos cada vez mais ricos. Fazendo um retrospecto da história do diálogo entre as civilizações, tomamos conhecimento do fato de que foram Ralph Waldo Emerson e David Thoreau e outros pensadores da Renascença americana que, na primeira metade do século XIX, trouxeram a sabedoria do Oriente para a nova nação americana. Eles foram os talentosos pioneiros que se empenharam para abrir pontes douradas do diálogo entre as civilizações do Oriente e do Ocidente. Quando eu era jovem, meu mestre, Josei Toda, pediu-me firmemente que eu fizesse uma profunda e cuidadosa leitura de Emerson. Os ensaios de Emerson encontraram um local de honra em minha estante. Enquanto eu lia e relia suas palavras, o conhecimento que tive de Thoreau também data daquela época. A América do século XIX, na qual Emerson e Thoreau viveram, era um país transbordante de vigorosa convicção. A democracia estava abrindo os braços, a revolução industrial avançava e o martelar das construções podia ser ouvido ecoando com toda a força pelo vasto continente. E ainda assim, juntamente com a prosperidade que havia trazido, a revolução industrial também provocou uma crise do espírito, um sentimento de impotência. Essa foi talvez a primeira geração a confrontar toda a gravidade da crise espiritual que é o lado sombrio da prosperidade material talhada pelo progresso industrial. Emerson, Thoreau e outros transcendentalistas
conseguiram discernir os primeiros sinais das questões mais importantes que a humanidade enfrenta hoje: a consciência individual versus o Estado, a desarmonia entre a natureza e a civilização, a desorientação causada pela rápida divulgação da informação, a profunda solidão causada pela exclusiva devoção aos interesses econômicos. Eles se empenharam para solucionar esses desafios no plano mais fundamental. A essência de sua luta foi estabelecer uma estrutura de referência pela qual os indivíduos fragmentados e divididos uns dos outros pela moderna civilização científica pudessem redescobrir a união harmoniosa e a ligação. No nível mais profundo, eles buscavam romper o impasse intelectual criado pela moderna filosofia racionalista. Emerson e Thoreau enfocaram em sua busca o grande poder existente nas profundezas da vida dos seres humanos. Emerson referia-se a isso como o espírito mor, ou o uno, um conceito que representa a energia unificadora de cada espírito. Para Thoreau, esse era o esforço consciente da mente. O fato de Emerson, Thoreau e outros pensadores da Renascença americana terem estudado e se inspirado no pensamento oriental é algo que merece nossa mais séria atenção. Emerson foi membro do Clube Transcendentalista, fundado em 1836. No Dial, publicação oficial do clube, ele escreveu, em coautoria com Thoreau, artigos apresentando textos sagrados orientais do hinduísmo e do budismo, tais como as leis de Manu, descrevendo-os como os textos sagrados de todos os povos. Da mesma forma, a edição de janeiro de 1844, no Dial, publicou uma tradução do capítulo Parábola das Ervas Medicinais, do Sutra do Lótus, como as pregações do Buda. Em sua busca espiritual no Oriente, por uma antítese ao materialismo e ao determinismo econômico do racionalismo ocidental, Emerson e Thoreau enfocaram a forma de vida eterna e centrada na coexistência que eles encontraram na filosofia dos Upanishads e no Bhagavad Gita, na Índia, e também no pensamento confucionista na China. Conforme Emerson escreveu em Representative Man, abre aspas, em todas as nações há espíritos inclinados a viver de acordo com a concepção da unidade fundamental, fecha aspas. Para ele, a religião significava experimentar o eterno e o universal existentes na própria vida humana. Creio que ele estava se esforçando para tirar o controle de nós próprios e também do mundo das mãos de um absoluto externo e transcendental e restituí-lo para nós, seres humanos. Motivado por essa busca, Emerson encontrou na filosofia dos Upanishads, expressa como a unicidade do Atman, o eu, e do Brahman, a realidade suprema, o mesmo único infinito que ele identificou como espírito mor. Emerson, que acreditava que nós podemos, pela intuição, atingir a união com o espírito mor, enxergava no indivíduo a universalidade e construiu sua filosofia da autoconfiança sobre essa base. Para ele, a autoconfiança indica a profunda confiança no eu, que possui essas infinitas possibilidades que podem realmente tornarem-se unas com o espírito mor. Esse eu transcende o desejo individual e possui uma divindade absoluta.
Emerson nos oferece aqui uma clara base para a dignidade humana. No cânone budista encontramos esta declaração, abre aspas, você é seu próprio mestre. Alguém mais poderia ser seu mestre? Quando tiver conquistado o controle sobre si mesmo, é porque encontrou um mestre de raro valor. Fecha aspas. O eu a que se refere aqui não é o eu pequeno e egoísta, que o budismo chama de eu menor, shoga em japonês, mas sim o eu existente nas profundezas de nosso ser, denominado pelo budismo de eu maior, taiga em japonês. O eu maior é um outro nome para o tipo de pessoa totalmente aberta e desenvolvida que sente os sofrimentos de todas as pessoas, de todos os seres vivos, como se fossem seu próprio sofrimento. O modo de vida que o budismo prescreve e que está de acordo com o eu maior é aquele em que, desafiando o nosso egocentrismo com uma ação altruística em prol dos outros, mantemos o contínuo contato com as pessoas que estão se empenhando em meio às realidades da sociedade com ações que incorporam a compaixão e a atenção. O conceito budista do eu maior está profundamente de acordo com o espírito mor de Emerson, que ele descreveu como, abre aspas, a beleza universal a qual cada partícula está igualmente relacionada, o uno eterno, fecha aspas. É nesse eu que nós, por sua compreensão e também pela do budismo, temos de confiar. Torro foi a pessoa que aprofundou e desenvolveu o conceito da autoconfiança de Emerson, colocando-o em prática. A vida simples que Torro viveu durante os 2 anos que passou nos bosques do lago Walden foram um despertar para a vida, apreciando e experimentando profundamente o eterno, o uno. Esse modo de vida é o caminho da erudição percorrido pelos filósofos da antiguidade. Para Torro, ser filósofo era, abre aspas, portanto, amar a sabedoria e, da mesma forma, viver de acordo com seus ditames, uma vida de simplicidade, de independência, magnanimidade e convicção. Fecha aspas. E vivendo dessa forma, Thoreau procurou concretizar na nova terra da liberdade uma forma de vida que manifestasse o eu, que havia alcançado a união com o espírito mor. Encontramos em Walden tanto Confúcio como também muitos outros filósofos da antiguidade. O próprio Thoreau viveu a vida de erudição, conforme ele mesmo disse ao resumir sua vida com essas palavras, abre aspas, aprendi isso, por fim, a partir de minha própria experiência, que se a pessoa avança com convicção na direção de seus sonhos e se empenha para viver a vida que ela imaginou, alcançará um sucesso inesperado no tempo comum. Essa pessoa deixará algumas coisas para trás, ultrapassará um limite invisível. Leis mais liberais, novas e universais começarão a se estabelecer à sua volta e também dentro dela. Fecha aspas. Por toda a sua vida, Thoreau buscou e desenvolveu o caminho do autodidatismo, com base no espírito da autoconfiança, que ele explorou nas margens do lago Walden. Como uma pessoa que havia despertado, um ser de sabedoria, continuou a desbravar novos caminhos, despertando seus vizinhos com seu chamado matinal, que ele comparava ao cantar do galo.
Consequentemente, as ideias de Thoreau encontraram eco e também influenciaram a luta não violenta de Gandhi pela independência indiana. Os esforços não violentos para resistir ao nazismo na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, o movimento americano pelos direitos civis liderado por Martin Luther King Jr. e o movimento pela proteção do ambiente natural iniciado por Rachel Carson nos Estados Unidos. Dessa forma, a comunhão empática com o infinito, o uno que Emerson e Thoreau adquiriram com seu encontro com o pensamento oriental, levou sua influência para além de Walden, envolvendo as culturas e civilizações do leste e do oeste, do norte e do sul, fazendo surgir um movimento global em prol da paz, dos direitos humanos e do meio ambiente. Estou atualmente realizando um diálogo com o Dr. Ronald Bosco, ex-presidente da Sociedade Thoreau, e com o Dr. Joel Mierson, ex-secretário-geral, o qual está sendo publicado mensalmente num jornal do Japão. Durante esse nosso intercâmbio, encontramos muitos pontos em comum entre as ideias transcendentalistas de Emerson e Thoreau e a filosofia do budismo Nichiren. Tanto o Dr. Bosco como o Dr. Mierson manifestaram generosamente o apreço que sentem pelos ideais e pelas realizações da Soka Gakkai Internacional, indicando que esses ideais e realizações compartilham de aspectos-chave com sublimes elementos da Renascença americana. Gostaria aqui de abordar 4 pontos que, creio, manifestam as áreas essenciais da confluência entre essas duas tradições filosóficas. O primeiro é o respeito pela dignidade humana, uma reverência pelo mistério e sacralidade da vida. Ambos revelam a possibilidade ilimitada e o valor máximo na própria vida, e expressam também a crença de que toda vida é dotada de uma dignidade inerente, que a vida, em todas as suas manifestações, é única, insubstituível e digna de respeito. Com base no espírito do Sutra do Lótus, que representa, creio eu, a verdadeira quintessência da filosofia oriental, a SGI está atualmente engajada na realização de empreendimentos nos campos da paz, da cultura, da educação e dos direitos humanos. O Sutra do Lótus ensina que todas as pessoas possuem uma dignidade insuperável e inviolável, que se chama natureza de Buda. De acordo com o Sutra, a expressão e a manifestação da natureza do Buda de uma pessoa são o objetivo mais fundamental da vida. Nichiren, que viveu no Japão do século XIII, esclareceu a mensagem essencial do Sutra do Lótus e apresentou significados concretos pelos quais as pessoas podiam extrair e manifestar sua dignidade interior e inerente. Emerson e Thoreau conseguiram ver que o divino encontrava-se na própria humanidade e declararam que essa era a base da dignidade humana. O eu da autoconfiança de Emerson é a espiritualidade em plena união e harmonia com o espírito mor, o uno, e, como tal, está totalmente imbuído de divindade. Da mesma forma, a experiência de Thoreau em colocar em prática o espírito da autoconfiança no lago Walden, onde ele viveu uma vida de filósofo, foi embasada no sentimento da divindade inerente a todas as coisas. Thoreau descobriu e revelou a experiência religiosa por sua própria experiência da natureza. Um segundo ponto em comum entre o transcendentalismo e o budismo Nichiren é a ideia de que todas as coisas coexistem num contexto de interdependência, de apoio mútuo.
O capítulo do Sutra do Lótus, publicado em inglês por Torro no periódico Dial, foi Parábola das Ervas Medicinais. É significativo o fato de que esse capítulo descreve as 3 gramas e os 2 tipos de árvores, proclamando altivamente o espírito de compaixão imparcial que nutre todas as coisas vivas em suas múltiplas diversidades. Para citar uma recente tradução do Sutra, abre aspas, embora todas essas plantas e árvores cresçam na mesma terra e sejam umedecidas pela mesma chuva, cada uma delas possui suas diferenças e particularidades. Fecha aspas. No contexto desse sutra, a terra e a chuva indicam os ensinos imparciais e o Dharma de Shakyamuni. As plantas e as árvores são como as pessoas, com suas capacidades únicas e variadas. Essa passagem pode também ser interpretada como um retrato de um mundo de coexistência criativa, onde todas as formas de vida, criadas pelo poder benevolente e criativo do cosmos, desfrutam os benefícios da vida e mostram suas qualidades únicas e particulares em uma rede de interligação. A visão da coexistência corresponde de uma forma bela com a compreensão intuitiva de Thoreau da harmoniosa reciprocidade com a qual todos os seres vivos se apoiam uns aos outros e se desenvolvem. Também é igualmente possível interpretar as plantas e as árvores retratadas no Sutra do Lótus como símbolos de diversas culturas que recebem apoio e energia da chuva, sendo que cada uma delas representa o eterno princípio do universo. Esse é um conceito de cultura de paz, para empregar um termo contemporâneo, na qual várias culturas coexistem pacificamente na Terra, cada uma delas demonstrando suas qualidades especiais e realizando sua contribuição única para nosso enriquecimento maior. O terceiro ponto de convergência é o que pode ser chamado de compromisso com a educação focada no ser humano. Educação de por e para os seres humanos. Quando discutirei, repetindo, o terceiro ponto de convergência é o que pode ser chamado de compromisso com a educação focada no ser humano. A educação de, por e para os seres humanos. Quando discursei pela primeira vez na Universidade de Harvard, no ano de 1991, referi-me às ideias de Emerson e manifestei meu sentimento de que, no mundo atual, não há nada mais necessário que o espírito da motivação interior, de autonomia e autodomínio. Isso se expressa no mundo como soft power, brotando da vasta energia criativa que se encontra nas profundezas da vida humana. A experiência tem nos mostrado que, se os cidadãos comuns não desenvolvem sua sabedoria, acabam facilmente como presas das tramas das pessoas poderosas. É a partir daí que surge a necessidade da educação humanística, o tipo de educação que possibilita as pessoas transformarem a si próprias e, por meio dessa transformação, a mudarem a sociedade em que vivem. Em nosso diálogo, o Dr. Mierson observou que os transcendentalistas acreditavam que as instituições que haviam mudado para pior somente poderiam ser reformadas pelas pessoas de pensamento correto e automotivadas, e não pela violência. Desde que foi fundada pelo educador Tsunesaburo Makiguchi e posteriormente sob a liderança de seu segundo presidente, Josei Toda, a Soka Gakkai tem mantido um foco consistente na educação humanística. Isso expressa, no nível mais profundo, o desejo de capacitar
todos os membros da sociedade a manifestarem sua natureza de Buda inerente, a desenvolverem e liberarem os poderes da automotivação. Como herdeiro do sonho da educação humanística aberta a todas as pessoas, com base nos ideais da educação para a criação de valor, formulado pelo presidente Makiguchi, tenho me empenhado para tornar essa educação uma realidade, estabelecendo um sistema educacional internacional que abrange desde o jardim de infância até o nível universitário. O Dr. Merson comenta também que os transcendentalistas reconheceram a necessidade de as pessoas educarem a si próprias, de os cidadãos se engajarem no autodidatismo, conduzidos não apenas por motivos e objetivos externos, mas também pelos internos. Ele observou ainda a extensão com que os transcendentalistas estavam envolvidos em vários projetos educacionais, desde o maternal e as escolas de ensino fundamental até as faculdades e universidades. Também consideravam as palestras e preleções públicas como meios necessários e eficazes para a educação das pessoas. Eles estavam bem cientes da importância da publicação com o objetivo de alcançar o maior número de leitores possível. A Soka Gakkai Internacional tem sido motivada por uma conscientização semelhante. Vários livros e periódicos são publicados pelas organizações SGI no mundo inteiro e em vários idiomas diferentes. Isso reflete a consideração pela necessidade essencial de envolver uma ampla gama de pessoas e de assegurar que os movimentos populares sejam totalmente envoltos pela filosofia e pela energia. A ênfase que muitos transcendentalistas deram à educação humanística, firmada no eterno, que libera as capacidades interiores ainda inexploradas das pessoas, encontra, creio eu, paralelos tanto no nível das ideias como da prática, nos esforços contemporâneos empreendidos pela SGI para promover a educação humanística. Por fim, a quarta área principal de convergência entre as ideias da Renascença americana e o budismo Nichiren encontra-se na compreensão da ligação entre a reforma do eu e a reforma da sociedade. Quando visitou a Universidade Soka, no Japão, o Dr. Bosco expressou este sentimento para os estudantes. Abre aspas. A lição mais valiosa que Torro nos transmite hoje é de que toda transformação cultural começa com o indivíduo, começa por dentro. Repetindo, a lição mais valiosa que Torro nos transmite hoje é de que toda transformação cultural começa com o indivíduo, começa por dentro. Fecha aspas. Para Emerson e Thoreau, qualquer pensamento relativo à reforma da sociedade baseia-se numa filosofia de autotransformação. Emerson salientou que a reforma deve começar a partir das próprias pessoas, do mundo interior do coração humano. Os esforços empreendidos no sentido de melhorar os sistemas ou o ambiente não terão significado algum a menos que haja uma mudança interior nas próprias pessoas. No ensaio, abre aspas, Desobediência Civil, fecha aspas, Thoreau declara, abre aspas, nunca haverá um Estado realmente livre e esclarecido, a menos que o Estado comece a reconhecer o indivíduo como uma força maior e independente, do qual se originam toda a sua própria força e autoridade, e o tratar de acordo. Fecha aspas. A crença de Thoreau de que nenhum governo pode ser justificado por ameaçar a dignidade humana encontra ressonância na experiência vivida por Nichiren no Japão do século XIII. Em meio às perseguições que ameaçavam sua vida, empreendidas pelas autoridades do país, ele escreveu,
abre aspas, mesmo que pareça que, por eu ter nascido sob o domínio do governante, eu o siga em minhas ações, nunca o seguirei em meu coração. Fecha aspas. Gostaria de mencionar, de passagem, que essa declaração foi incluída na publicação The Birthright of Man, o Patrimônio do Homem, da Unesco, lançada no ano de 1969, em comemoração do 20º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando Thoreau foi preso por ter se recusado a pagar o imposto de renda de Concord, num ato de resistência contra a escravidão, ele não retrocedeu com medo. Ao contrário, as chamas do espírito da resistência ficaram ainda mais altas e brilhantes. Conforme ele declarou com coragem e clareza, abre aspas, sob um governo que prende qualquer pessoa injustamente, o verdadeiro palácio para um homem justo é também a prisão, fecha aspas. Da mesma forma, Nichiren estava totalmente compromissado com a não-violência, desafiando as autoridades políticas da época unicamente com o poder espiritual da linguagem e das palavras. Ele não se deixou influenciar nem um pouco pelas perseguições que as autoridades injustas e violentas promoveram contra ele. Daishonin declarou, abre aspas, considerem os obstáculos como a verdadeira paz e tranquilidade. Fecha aspas. O presidente fundador e o segundo presidente da Soka Gakkai, Makiguchi e Toda, como herdeiros do espírito de Nichiren, permaneceram também firmes em sua decisão quando foram presos durante a Segunda Guerra Mundial pelas autoridades que procuravam esmagar e destruir a liberdade de consciência. O modo de vida que Emerson e Thoreau buscaram da realização da mudança social por meio da reforma interior encontra paralelos nas ideias e ações de Nichiren e no movimento que a SGI tem promovido para implementar a mudança social. E esse paralelismo pode ser encontrado tanto na dimensão espiritual como também na direção concreta seguida pelo budismo engajado. Dessa forma, as filosofias do transcendentalismo e de Nichiren concordam em múltiplas dimensões, particularmente na maneira como destacam as profundezas da humanidade, na intimidade com o cosmos vivo e também no compromisso com os direitos humanos e a integridade ecológica. Para a humanidade do século XXI, nosso maior desafio é transformar a energia da divisão e do ódio, que se manifesta como conflito armado, terrorismo e destruição ambiental, em energia de união e harmonia. Podemos nos voltar aqui para o exemplo inspirador de Emerson e Thoreau, que absorveram a mais pura essência do pensamento oriental e o incorporaram, fazendo surgir, ao mesmo tempo, a Renascença americana. Dessa mesma forma, estou convicto de que esse fórum terá um significado realmente histórico, como um marco no esforço para redespertar as ligações entre o Oriente e o Ocidente. É minha sincera esperança que isso contribua para a civilização global e a renascença da vida no novo século.